Bom dia, querido irmão, querida irmã. Continuamos a nossa leitura, orante e estudo da Carta de São Paulo aos Gálatas. Hoje meditamos Gálatas capítulo 5, versículos de 1 a 12. Gálatas capítulo 5, versículo de 1 a 12. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixais amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eu, porém, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixar de circuncidar. Mais uma vez declaro, está todo circuncidado, que ele está obrigado a observar a lei inteira. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, decaístes da graça. Quanto a nós que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pelo amor. Ser ou não ser circuncidado não tem importância alguma. Correis tão bem. Quem vos impediu de obedecerdes à verdade? Essa influência não pode vir daquele que vos chama. Um pouco de fermento fermenta a massa toda. Confie em vós, no Senhor, que não pensareis de maneira diferente. Porém, aquele que vos perturba, seja quem for, terá o merecido castigo. Quanto a mim, irmãos, se ainda pregasse a circuncisão, por que então seria perseguido? Pois nesse caso estaria eliminado o escândalo da cruz. Oxalá se mutilassem de vez aqueles que vos inquietam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, querido irmão, querida irmã, nesta parte da carta, Paulo ensina que o que vale é a fé agindo pelo amor. Ser ou não ser circuncidado não tem importância alguma. Alguma. Né? Porque ele nos ensina que Cristo nos libertou para a liberdade, que nós não podemos nos deixar amarrar de novo ao jugo da escravidão. E aqui é interessante que ele está chamando de escravidão justamente os preceitos religiosos da religião judaica. O que mais me inquieta ao ler essa carta é pensar que a religião, ao invés de promover a liberdade, ela pode promover a escravidão das pessoas. Por isso que do versículo 2 ao versículo 6, Paulo deixa bem claro: se os gálatas se deixam circuncidar, são obrigados a observar toda a lei de Moisés e decaem da graça, porque pensam que serão salvos pela obediência da lei. Ao passo que aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito, é da fé em Cristo que eles aguardam a salvação, objeto de nossa esperança. Aqui quero deixar bem claro que, na opinião de Paulo, é claro que ele está escrevendo para uma comunidade pagã. Paulo tem uma ideia acerca de como que os judeus serão salvos. A Torá é para os judeus. Paulo não é contra a Torá. Os judeus devem observar a Torá, mas quem não é judeu não deve observar a Torá. Essa é a ideia de Paulo, que depois vai aparecer lá na carta aos Romanos. Né? Então, esse texto, esta carta de Paulo, então, é inquieta. Inquieta, porque quantos cristãos, quantas pessoas que frequentam as nossas comunidades que não são livres? Elas estão presas, amarradas por preceitos religiosos, leis da igreja, por um tantão de coisa, não sentem a alegria de serem filhos, de viverem a liberdade de filhos de Deus. Pensam que vão para os céus na medida em que observarem todos os preceitos que a igreja manda. Quando Paulo vai dizer, não é observância de preceitos que vai salvar, que vai justificar a pessoa. O que vai salvar a pessoa é a fé dela em Jesus Cristo, a fé dela como Jesus Cristo. Como Jesus Cristo. Então é muito instigante esse texto, esse texto, né? Por quê? Porque ele chama de escravidão aquilo que muitas vezes as pessoas acham que é liberdade. A obediência estritamente religiosa, de mandamentos, de preceitos da igreja, de religião. Não. E repito, Paulo aqui ele não é um imoral ou um amoral. Não é que ele rejeite, por exemplo, uma norma religiosa e deixe assim o povo viver a vida ao Deus dará. Não, daqui para frente nós vamos ver qual que é a proposta de Paulo. O que vai ser aquilo que vai normatizar, vamos dizer assim,
a vida da pessoa. E nós, de certa maneira, já dissemos, é a pessoa de Jesus Cristo. O critério agora é a pessoa de Jesus Cristo. Né? Então, que você possa ler novamente esse texto. Pessoalmente me inquieta muito, né? Porque hoje nós vivemos um tempo de polarização, de grupos radicais, fanáticos dentro da igreja, que falam que ser católico é ser como eles. Tem gente que fala assim, ou você é católico ou você assume tudo que a igreja ensina, desse jeito assim, patati patati. Não parece um pouquinho com a argumentação aqui de Paulo aqui? Se você se circuncida, você se torna sujeito a tudo aquilo que a lei significa, todo o peso da lei. Quando na verdade nós somos batizados não para obedecer normas religiosas da igreja, somos batizados para nos tornar filhos de Deus e livres em Cristo. Olha só, é instigante essa reflexão e essa meditação. Então que você possa ler mais uma vez o texto, esta palavra de Deus, que você possa se deter naquela palavra que mais te chama a atenção, a partir dela que você possa conversar com Deus e que você possa partilhar essa conversa aqui nas nossas redes sociais, partilhar a sua oração aqui nas nossas redes sociais. Até amanhã, se Deus quiser.